onde se expõe a palavra de Deus. Amém? Vamos expor hoje o Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 a 11. Evangelho de João 8, de 1 a 11. Quem achou pode dizer amém. 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 Vamos ler, versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. 2. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensinar. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? E eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. E os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Pai, é com tremor em tremor, Senhor, que nós queremos ministrar a palavra nessa noite. Nos abre a porta da Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra pregada nos restaura, nos nutre, nos revigora, Senhor, nos dá uma injeção, nos levanta, nos corrige, nos abraça, porque a Tua vara e o Teu bordão nos consolam, Senhor. Que o Senhor possa nos sustentar, Senhor, desse alimento nesta quarta-feira, Senhor, e que nós possamos sair revigorados, reavivados, não pela palavra do pregador, mas pela palavra do Senhor, não pela ministração humana, mas pela ministração divina que vem do céu. Por isso nós te pedimos, se manifesta pelo poder da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Obrigado. Somos. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Jesus foi para o Monte das Oliveiras e ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reunia. E ele estava ensinando no templo. Só que Jesus, ele ensinava a verdade, porque o ministério de Cristo é o ministério da verdade. E o ministério de Cristo não era apenas o ministério da verdade, era o ministério da compaixão, da comunhão, da graça, da misericórdia. E o ministério do diabo sempre foi o ministério da mentira. Quando nós olhamos para a tentação de Jesus no deserto, nós aprendemos isso. Porque a primeira coisa que ele ofereceu para Jesus foi o pão sem Deus, que era o materialismo sem Deus. E ele nos oferece um pão sem Deus. Às vezes ele quer nos dar coisas sem Deus. A segunda coisa, ele ofereceu a Jesus um poder sem Deus. E ele não tem esse poder para nos dar. Porque ele disse: se tu atirar daqui, se tu atirar daqui, os anjos vão te segurar. Porque está escrito. Aí Jesus disse: mas também está escrito que não devemos tentar o Senhor nosso Deus. No final ele ofereceu o mundo inteiro com prestígio sem Deus. Mas ele não é dono do mundo, o dono do mundo é Deus. Então ele colocou 3 mentiras que até hoje ele trabalha com elas. Ele oferece o poder sem Deus, ele oferece o material sem Deus, o materialismo sem Deus, e ele oferece o privilégio sem Deus e o prestígio sem Deus. Só que todas essas 3 coisas estão em Cristo Jesus.
Porque em Cristo Jesus há poder com Deus. Em Cristo Jesus há materialismo com Deus. Em Cristo Jesus há privilégio com Deus. Porque só Jesus pode dar poder, só Jesus pode dar privilégio, amém? Muitos de nós talvez queremos encontrar alguém especial e encontramos o Pai da Justiça, o Príncipe da Paz, o Conselheiro, o Pai da Eternidade, que é o Senhor Jesus. E Jesus ensinava a verdade. E com certeza, como aqueles viajantes de Emaús, a palavra ardia no coração das pessoas. Por isso que as pessoas estavam ali. Gente, tu traz essa água aí, por favor, que está aí nessa cadeira, aí atrás. Por isso que as pessoas estavam ali reunidas naquele templo para ouvir Jesus, porque elas estavam sedentas de Jesus. E Jesus as alimentava com a palavra de Deus. Só que os mestres da lei levaram uma mulher que foi apanhada no seu próprio ato adulterando e interrompe aquela reunião de verdade para trazer mentira. O diabo às vezes ele faz essa coisa, ele interrompe uma reunião verdadeira para nos trazer mentira. Quando às vezes é soprado em nosso coração que nós não somos capazes. Quando às vezes é soprado em nosso coração que em Deus nós não temos todas as coisas. Quando foi soprado no coração de Jesus, quando ele disse assim: se tu és filho de Deus, porque tu estás passando 40 dias e ainda o pão não chegou. E Jesus disse: mas nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Porque Jesus havia ouvido uma verdade a respeito dele quando ele foi batizado. Quando ele foi batizado, Deus olhou para ele e disse: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Muitas vezes o diabo vai mentir para mim e para você e vai dizer: mas se tu é filho de Deus, por que tantas coisas? Mas lembre que ele vai dizer: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem minha alma se compraz. E tudo que eu disse ao seu respeito é verdade. Porque eu tenho poder para lhe dar, eu tenho privilégio para lhe dar, eu tenho prestígio para lhe dar que o mundo não pode dar, mas eu posso dar esse privilégio e esse prestígio. Só que os fariseus, representantes da lei, foram até aquele local expor uma mulher que foi apanhada no seu ato de adultério. E com o ministério próprio da mentira, querendo trazer àquela mulher uma justiça punitiva, enquanto Jesus sabia que valia mais pecadores restaurados do que pecadores executados. Enquanto os fariseus executavam os pecadores, Jesus restaurava os pecadores, porque ele chamou filho do trovão, que era João, para ser um ministro de amor. Ele chamou Pedro, um dos apóstolos mais populares daquela época, um homem que não tinha papa na língua para ministrar o seu evangelho, ministrar a palavra. E muitas vezes o diabo diz para mim e para você que nós não somos escolhidos, mas é você mesmo que Deus escolheu para ministrar a palavra, para se levantar nesse tempo e para trazer a mensagem de Deus nessa geração. Só que quando nós lemos essa palavra, nós atentamos para duas coisas importantes, mas que não são as mais importantes. Muitos de nós, ao longo do Evangelho, quando olhamos para essa mensagem, não de uma forma expoente, mas de outra forma, nós olhamos para o principal que a nossa visão humana traz: o perdão de Jesus e o adultério. Mas o principal dessa mensagem é uma pergunta que nós devemos fazer a nós: nós vivemos como Cristo? Nós somos como Cristo ou nós somos os fariseus? É interessante que nós, crentes, temos uma capacidade de julgar o pecado como se fôssemos especialistas, e às vezes somos nisso. Só que nós temos a facilidade de julgar o pecado do nosso próximo ao invés de julgar o nosso próprio pecado. Porque a facilidade que há em nós de discernir quando alguém está errado, ela é fácil. Mas tão quando ela volta para nós, isso nos dói. Porque nós estamos aqui como igreja estabelecida, mas muitas vezes quando pregamos o Evangelho nós queremos dizer: ah, mas os fariseus são A, B e C. Mas nunca nós nos colocamos como os fariseus. O que é que está em nossas mãos? As pedras ou a carta de Jesus escrita? Porque muitas vezes nós somos os fariseus. Muitas das vezes nós apedrejamos. Muitas das vezes nós não entramos no reino do céu e nem deixamos as pessoas entrar. A igreja atual, nesse século que nós estamos vivendo,
ela olha e enxerga com facilidade pecados. Quando a gente está na rua, ao invés de a gente enxergar pessoas, a gente enxerga marginais, maconheiros, como a gente usa a expressão, prostitutas, porque nós damos títulos a pecados. Enquanto no Evangelho aquela pessoa é uma pessoa. Ela continua sendo alguém, ela continua sendo uma pessoa, independente do que ela faz, se ela erra, se ela não erra. Nós estamos postos na terra para estabelecer um tempo de paz, para promover paz. O Evangelho não é um reino que traz pragmatismo, mas o Evangelho é um reino que traz poder e vida sobre as pessoas. Quando nós vamos anunciar o Evangelho, nós estamos anunciando alegria, boas novas, um Evangelho de paz. Mas muitas vezes a nossa pregação é: mas se tu não aceitar Jesus, tu vai para o inferno. Na verdade, a pessoa já sabe disso. Na verdade, o mundo já tem um título para cada pecado, sim ou não? As pessoas do mundo já sabem: fulano é pecador por causa disso, Beltrano é pecador por causa daquilo. Mas nós, que fomos colocados nessa terra como agentes de milagre, nós devemos ir até essas pessoas e dizer: Jesus te ama, Ele quer te levar para o céu. Não importa, Ele não está perguntando quem você é, o que você fez. Jesus tem um propósito de te restaurar. Você está vazio, Ele te enche. Você procura poder, Ele te dá. Você quer privilégio, Ele vai te dar. Você quer material, Ele tem muito mais, porque as riquezas do céu são maiores que as riquezas da terra. Eu fiquei me pensando, esse tempo em que eu passei no Evangelho, talvez não tenha conquistado tantas riquezas financeiras, mas Deus faz uma transformação de ano em ano. Deus nos convida nessa noite: olhe para trás quem você era e quem você é hoje, e olhe para frente o que Deus quer fazer, porque Jesus, Ele é um Deus de amor. Ele nos ama, mas no secreto Ele nos chama a atenção, Ele nos adverte. Os fariseus estavam ali com as pedras na mão, um pecado exposto de uma mulher, e Jesus desconstrói outra mentira, a mentira em que nós acreditamos que não temos pecado. Essa é a mentira que a igreja atual acredita. Nós nos achamos santos, nós nos achamos perfeitos e sem erros. Essa é uma mentira atual que o diabo está colocando dentro da igreja, nos fazendo pensar que nós somos super crentes. Até Paulo caiu nessa mentira, porque ele disse: quando eu penso que eu estou forte, é aí que eu estou fraco, porque eu coloco a minha confiança na minha capacidade. Mas quando eu reconheço que eu sou miserável, pobre, pecador, cego e nu, Ele vem, Ele me transforma, e é aí que eu estou forte. Aquela igreja de Laodiceia era uma igreja super rica. E Jesus olhou para ela e disse: não vês que és pobre, cego, miserável e nu, e que precisa de colírio para os teus olhos? Não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque não é a prepotência, mas é a ausência do orgulho que nos aproxima de Deus, porque Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. E quando nós temos humildade, quando nós reconhecemos que sem Deus nós não somos nada, é aí que Ele trabalha, que Ele opera, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Reconheçamos que somos fracos. Os fariseus estavam lá, cheios de garras e de orgulho, achando que não tinham nenhum pecado. E Jesus desconstrói outra mentira de Satanás. E Ele olha para eles e diz: quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eles tinham a facilidade de enxergar o pecado daquela mulher e talvez de outras pessoas que eles apedrejavam por causa de adultério ou de outros crimes na lei mosaica. Mas quando Jesus desconstruiu uma mentira e trouxe uma verdade, ele disse: e vocês? Se vocês não têm pecado, atire a primeira pedra. E eles caíram em si e começaram a olhar. Sabe por que cada um soltou a pedra? Não porque apenas tinha pecado, mas porque Jesus aponta o pecado com amor. Eles estavam expondo o pecado da mulher adúltera, mas Jesus não expôs os pecados dele. Jesus só disse: vocês que não têm pecado, atirem a primeira pedra. Era pecado. Agora, que tipos de pecado eles estavam cometendo? Tem vários tipos de pecado que nós não vamos citar aqui, mas que os fariseus e os líderes e os mestres da lei cometiam. E Jesus disse: se vocês não têm mancha nenhuma, atirem. Ninguém foi digno de atirar a pedra. Nenhum de nós.
somos dignos de atirar pedra. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas por um só homem entrou o pecado, e por um só homem entrou a justiça. Amém. É justo porque Ele é justo. És santo porque Ele é santo. És igreja porque Ele é o corpo da igreja e o cabeça da igreja. Vocês são meus filhos amados em quem eu tenho prazer. Porque a igreja é uma família para o Pai, amém? É um corpo para o Filho e é um templo para o Espírito Santo. E o Espírito Santo quer habitar mais e mais dentro de mim e de você, nos constrangendo, olhando para dentro de nós e nos moldando, arrancando a miserabilidade que existe dentro de nós. Quando todas as vezes eu dobro o joelho, eu me enxergo numa perspectiva suja, e quanto mais eu me aproximo de Deus, eu vejo o quão podre eu sou, o quanto distante dele nós estamos. A palavra do Senhor nos diz nessa noite: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, porque o reino de Deus já chegou. A mulher samaritana, Jesus olhou para ela e disse: eis que a hora vem, agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ela não tinha vergonha de se expor a Jesus, amém? Uma das coisas que nós podemos entender é que nós somos especialistas em apontar pecados. Jesus estava ensinando no templo a verdade. Uma das coisas que nós podemos entender hoje é que nós devemos enxergar os próprios erros, amém? Vamos lá, eu peço que algum irmão abra lá em Romanos 12 e 2. E outro abra em 1 Coríntios 11 e 1. Cristo é misericórdia, é graça e compaixão. Essa exposição do Evangelho de João capítulo 8 nos traz uma verdade muito interessante. A mensagem principal aqui não é o perdão apenas que Jesus trouxe, porque isso é importante, amém? Não é apenas aquela mulher ser perdoada e Jesus trazer uma verdade sobre os fariseus. A maior verdade aqui é: nós vivemos pela lei ou por Cristo? Nós atuaremos pela lei ou por Cristo? Com muita tristeza eu digo, muitas vezes nós agimos pela lei e não por Cristo. Porque em nosso lugar, quantas coisas, se nós perguntássemos o que Jesus faria, nós faríamos como Cristo. Porque o Evangelho não é sobre a lei, mas é sobre ser como Cristo, amém? O irmão que achou pode ler aí, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? O apóstolo estava dizendo: não vos conformeis com essa geração, não vos conformes com esse século, mas transformem a vossa mente pela renovação. Tenham a mente de Cristo, sejam imitadores de Cristo. Talvez nós, quando olhamos para esse texto, pensamos: a gente ia fazer a mesma coisa que Jesus. Desculpe, gente, ia nada. A gente ia tirar pedra, a gente ia expor, a gente ia querer julgar. Errou mesmo. Que igreja somos nós? Que, como foi falado ontem no culto que o pastor mandou no áudio, que diferença vai haver no nosso amor se só amarmos aqueles que nos amam? Quando nós precisamos amar além das nossas forças, até aqueles que nos machucam. Enquanto nós, como igreja, atirarmos pedra, a nossa igreja será uma igreja estéril, será uma igreja morta, sem frutificar, porque se a igreja não trouxer vida e paz, não há ninguém que possa trazer. Seremos como um sal insípido, que não teremos o poder de salgar as vidas das pessoas. Tem muita gente que está com uma vida insossa dentro e fora da igreja, e a nossa boca tem que ser um ministério de restauração, um ministério de paz, um ministério de alegria, de bonança sobre a vida das pessoas, e não de apontar, de praguejar. 1 Coríntios 11, 1. Sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Amém. O apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo tinha um conhecimento do Torá, mas ele disse: mais importante que o Torá é ser como Cristo é ser como Ele. Porque se Ele chega numa situação dessa, Ele ia dizer: não, vocês não podem atirar a pedra nele. E eu, como Deus, tenho o direito de atirar a pedra em ti, mulher. Ninguém te condenou. Ele olhou para aquela mulher e disse: vai, eu também não te condeno. Em off,
com amor, sem ninguém ver, só os dois, ele disse: agora vais e abandona a tua vida de pecado. Quantos de nós, ao invés de sermos expoentes bíblicos, somos expoentes de más notícias? Quantos de nós, em vez de expormos o amor, estamos expondo o ódio? O que é que o povo do Brasil está enxergando na igreja brasileira? Apenas pessoas que conhecem a teoria teológica ou pessoas que vivem em Cristo? Tem um texto, depois do contexto, quando Jesus diz que a palavra dele liberta, e conhecereis a verdade vos libertará. Depois de um versículo, ele lá na frente ele diz: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Ele estava dizendo: se vocês conhecerem a palavra viva, o verbo que desceu do céu, porque ele estava no mundo com Deus, e no princípio ele era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Se nós conhecermos esse verbo vivo dentro de nós, se ele arder e sair pelos nossos poros com amor, pode ter certeza, a gente vai exalar amor. Pode ter certeza que se nós estivermos próximos de Deus, nós não vamos exalar ódio, porque nós vamos olhar o quanto nós merecíamos estar no inferno, o quanto nós merecíamos estar destruídos. Enquanto atirávamos pedra em Cristo, ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Um dos maiores exemplos cristãos foi o diácono Estevão, que se tornou depois evangelista, que quando pregava a palavra, as pessoas o apedrejavam, e ele levou o exemplo de Cristo e disse: eu não condeno nenhum, Senhor. Não impute o pecado desses homens, não condene esses homens, eles estão me apedrejando, mas eu quero que o Senhor ame eles, que o Senhor dê uma oportunidade a eles. Quando vamos chegar a esse amor? Se a gente não conseguir fazer o básico, quando a gente vai chegar nesse amor? O nosso viver é Cristo? Isso é uma pergunta. Evangelho de João 1,17. Eu peço que algum irmão leia. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada para Moisés, a graça e a verdade virão por Jesus Cristo. Amém? A graça e a verdade só vem de Cristo, amém? Ela não pode vir de nós. Não é o nosso evangelho, amém? É o evangelho do Senhor Jesus. Mas para que isso aconteça em nós, é necessário duas coisas. Uma das perguntas que nós podemos fazer é: Cristo mora em nós? Uma das perguntas que nós devemos fazer todos os dias no nosso discipulado diário, na nossa oração diária: tu moras em mim, Senhor? Tu tens tanto espaço, ou eu ainda tenho alguns compartimentos fechados dentro de mim? Ainda tem algumas portas que eu não abri para o Senhor entrar. O Senhor está nos dizendo nessa noite: abre todas as portas, porque quando eu tomar conta da sua vida, as coisas do céu vão acontecer de uma forma extraordinária. Talvez nós estejamos enxergando só o visual, o carnal, mas quando nós entrarmos nesse rio profundo, nos aprofundarmos do Senhor, quando não apenas os joelhos estiverem molhados, mas quando nós imergirmos nesse oceano que é o Espírito Santo, nós vamos ter mais de Deus. Por isso que Paulo disse: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Porque quem se embriaga com vinho é dominado pelo vinho, mas quem se enche do Espírito é dominado pelo Espírito Santo. Você tem deixado o Espírito Santo liderar a sua vida? Eu tenho deixado o Espírito Santo liderar a minha vida, porque quando o Espírito Santo nos lidera, possa ser em qualquer área, em qualquer lugar, nós conseguimos vencer. Porque nós somos mais que vencedores pela tribulação, pela peste, nudez, fome, perigo ou espada. Todas essas coisas nós somos mais que vencedores, mas se estivermos em Cristo Jesus. Eu peço que o irmão abra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E outro irmão abra em Colossenses, capítulo 1, versículo 27. E outro abra em Romanos 5 e 20. Segunda Coríntios 5, 17. Quem achou pode ler.
Amém? Quando Jesus disse, quando Deus falou para o profeta que esse povo em vão me adora, ele não estava dizendo que a adoração não era verdadeira, era uma adoração verdadeira. Só que ele estava falando que aquelas pessoas precisavam ser transformadas. A pergunta não é se nós temos muito tempo de igreja. A pergunta não é se nós sabemos ministrar, louvar, ou temos exercido funções na igreja. A pergunta é, temos sido transformados por Deus? Cristo em nós tem nos transformado? Será que se nós ficarmos da mesma forma como igreja, nós seremos transformados? Ou nós iremos viver uma ortodoxia morta? Porque a ortodoxia sem aplicação não traz vida para ninguém. Já viu o médico passa um remédio e se a gente não tomar, o que é que acontece? Não acontece nada. Vamos ler lá em Colossenses 1, 27 e outro, Romanos 5, 20. As quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Cristo em mim, Cristo em você é a esperança da glória. Se Ele está em nós, nós queremos transmitir essa esperança para as outras pessoas. Porque se Ele verdadeiramente está dentro de nós, há uma alegria, há uma esperança para uma glória. E nós queremos levar essas pessoas para essa glória. Nós não queremos que elas vá para o inferno. Amém? O Romanos 5, 20. Romanos 5, 20. Prevê a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? A lei veio para mostrar a ofensa, mas onde abundou o pecado, abundou a graça de Deus. Há um rio cujas correntes elevam a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Quando Jesus falava do Espírito Santo ser a água que mata a nossa sede, ele disse, e fará nele uma fonte de um rio que jorra para a vida eterna. Deus está te convidando a mim e a você nessa noite, que sejamos uma fonte que jorra para a vida eterna, que possamos ser um manancial de paz, que possamos ser água de Deus nesse tempo. O Senhor está nos chamando não apenas para viver a ortodoxia morta, mas está nos chamando para ser imitadores de Cristo, amém? Que nós possamos imitar Cristo. A mensagem principal não foi apenas o perdão que Jesus trouxe, e não apenas aquela mulher ser perdoada e restaurada, isso foi bom, amém? Mas a mensagem principal foi Cristo. O que Ele fez foi maravilhoso. Ele pediu a morte daquela mulher, restaurou uma pecadora, apontou o pecado dos fariseus e fez eles caírem em si e ver que não eram dignos e merecedores. Que nós venhamos saber que nós não somos dignos e nem merecedores, mas se cairmos em nós, Ele irá nos restaurar e irá nos levantar para sermos manancial de Deus nesse tempo. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Peço que os irmãos fiquem de pé. Nesse momento nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, por essa noite que o Senhor nos concedeu para te adorar. Que nós possamos ser imagem e semelhança do Senhor. Que possamos ser cartas vivas, escritas, para que os homens leiam e vejam a tua glória manifesta. Não, Senhor, não quem tem mais, não quem tem menos, mas aqueles que querem ser como o Senhor. Todos os que reconhecem, todos os que se humilham, que sejam exaltados na tua mão, Senhor. Que na tua mão, Senhor, sejam mananciais, para que pessoas possam ser tocadas, restauradas. Oh, Senhor, nós devemos nos perguntar e te pedir perdão, Senhor, porque ao invés de nós dermos literaturas de amor, em alguns momentos nós como igreja trouxermos pedras para o mundo, Senhor. E o mundo precisa que nós os amemos,
que essa igreja aqui, nessa comunidade, e que todas as igrejas sejam estabelecidas como um ministério de amor incondicional, um ministério que não mata pecadores, um ministério que não executa pecadores, mas que restaura, porque um pecador restaurado, onde superabunda a tua graça, muito mais graça será espalhada sobre esse mundo. Espalha a tua mensagem em nosso coração, que possamos abrir as comportas da podridão que está dentro de nós, e que possamos deixar o Senhor operar, trabalhar, Senhor, e ceiar conosco todos os dias, sentar em nossa mesa, ser o pão que nos alimenta, Espírito Santo. Que o Senhor seja a graça que nos guie, porque a tua carne é a verdadeira comida, porque o teu sangue é a verdadeira bebida. Nós queremos te convidar para entrar em nós muito mais, Senhor, para nos esvaziar, Senhor, porque queremos não ser apenas uma igreja que entra dentro de um templo, mas queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Não queremos que os nossos templos estejam cheios enquanto nós estivermos vazios, mas te pedimos, nos preenche, nos perdoa, Senhor, que o avivamento comece em nós, que nós possamos começar nos arrependendo, e que nós possamos ser uma palha seca na tua mão, onde o teu fogo se manifesta, onde a tua graça, onde a justiça restaurativa ergue, levanta as pessoas. Nessa noite, Senhor, renova cada servo teu, que cada um de nós voltemos com essa verdade, que nós somos os filhos amados do Senhor, em quem o Senhor tem prazer. Ó Espírito Santo, nos faz voltar em paz aos nossos lares, e com a paz que o Senhor nos dá, a paz que excede todo entendimento. Que a graça do Senhor Jesus, e que o amor do Deus o Pai, e a comunhão, o amor, a graça com o Divino Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e agora, e para todo o sempre, até o dia em que Jesus voltar, para buscar muitos e muitos que nós iremos trazer para esse reino crescer, para que vidas sejam alcançadas, para que o inferno esvazie, que o céu se encha de pessoas restauradas, que nós possamos ser a agência de trazer pessoas para se alistrar para essa guerra espiritual, que nos vai ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Os meus sonhos, cresces todos e demonstrar o teu amor. Nuvens cinzas se fecharam sobre mim, mas olhar pro céu, do alto eu vi, és meu filho amado, em quem acho meu prazer. És meu filho amado, em quem acho meu prazer. Eu irei por aí levando essa identidade, e eu irei por aí sabendo ser amado de verdade, e eu irei por aí sabendo